Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez, né, como sempre, nós estamos aqui. Agora eu estou dentro de casa. Mas lá fora acho que fica mais melhor do que aqui. Mas eu vou estudando. Conforme for, vou arrumar uma mesa e fazer lá, ali na grama. Fica bonito ali, né? Mas o assunto aqui não é grama, né? O assunto aqui é outro. O assunto aqui é nós falarmos daquilo que agrada ao nosso grande Deus, a qual nós servimos. Deus esse que tem nos dado muita força para chegarmos até onde nós chegamos. Temos que agradecer a Deus em todos os requisitos possíveis, porque é assim. A nossa vida passa tão ligeiro, e nós vamos entender hoje na Bíblia que a nossa vida não passa de um mero sopro. É um tempinho só que você está vivendo aqui, que eu estou vivendo aqui. E isso nós temos que ver e acreditar, porque Deus, Ele tem nos dado um tempo. E esse tempo, Ele requer algumas coisas de nós durante esse tempo. E o que é que Ele requer? A tal da obediência que muitos não têm, né? Se nós tivermos obediência anexado com a nossa fé, automaticamente os nossos dias serão bem maior do que os dias a qual alguns de nós estamos vivendo, né? Vamos viver de acordo com o tempo de Deus. E qual que é o tempo de Deus? O que Deus tem feito para prolongar, ou o que você tem feito, que eu tenho feito para prolongar os nossos dias aqui na Terra? Os nossos dias aqui na Terra é mais curto do que nós imaginamos. Não, pastor Zé Carlos, não, é sério, é bem curto. Eu vou provar isso na Bíblia hoje, o quanto é curto o nosso tempo aqui. Deus tem nos abençoado. Hoje eu estou com 54 anos. Ao nosso ver, a gente dispôs 50 anos. Mas o que nós não entendemos é que para Deus 50 anos, eu acho que é menos que um piscar de olho dele. O tempo dele, né? O tempo de Deus é terrível, de longo. E esse mesmo propósito Ele tem designado para aqueles que for fiel a Ele, que viver segundo a vontade dEle. Se você e eu vivermos segundo a vontade dEle, nós também viveremos dias intermináveis. E isso é uma promessa de Deus. A irmã Francisca Souza, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla Alessandra. Que Deus abençoe, irmã Francisca. Muito obrigado por estar aí conosco todos os dias, né? A gente ficou uma semana parado porque nós mudamos, né? Nós não moramos mais na mesma casa. E vocês sabem como que é mudança, né? Mudança não é brincadeira. Mas estamos aqui de volta, glorificando a Deus. Vamos entender hoje como o nosso tempo é tão curto aqui na Terra. Vocês vão entender como o nosso tempo é curto. Aonde começa a leitura para a gente entender? Tiago capítulo 4 e versículo 14, que vem aí o primeiro versículo que traz para nós todo o entendimento que o nosso tempo é pequeno. Então não abuse dele, né? Ande de acordo com o tempo que Deus está te dando, me dando, obedecendo, fazendo aquilo que agrada verdadeiramente o nosso Deus. Quer ser abençoado, ter dias longos? A Bíblia fala lá no livro de Provérbios que os dias nossos já começam na obediência para com os nossos pais. O filho que obedece o pai e mãe, que honra o pai e a mãe, os dias deles são prolongados. Assim a palavra lá em Provérbios. Mas nem vamos passar. Vamos passar em Provérbios 27, versículo 1 só.
O que diz aqui? Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia do amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Isso, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, já começa a mostrar para nós que a nossa vida aqui na Terra, ela é praticamente insignificante. Dá a entender que Deus deixa a nós esse tempo para que nós venhamos a reconhecer, conquistar nesse pequeno tempo que nós temos de vida. Deus está dando a nós o tempo para conquistarmos a verdadeira vida eterna. Aquela vida a qual todos nós gozaremos de vida eterna. Mas para gozarmos de vida eterna, existem alguns requisitos. Existem coisas que nós devemos fazer, e essas coisas vêm orientadas totalmente por Deus. Aquele que obedece a Deus, esse tem uma promessa, e essa promessa a Bíblia diz que ela é justa e também verdadeira. Então entenda isso, que no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia do amanhã, que é a vossa vida. Que a vossa vida sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Vocês estão entendendo como a nossa vida é tão curta? Mas há pessoas que eu acho que estão entendendo que a vida vai aí passando, né? E diz: não, eu vou servir a Deus quando eu estiver um pouco mais velho. Mas a Bíblia nos ensina que nós não temos a certeza do que vai acontecer amanhã. Você tem certeza que vai acordar amanhã? Eu tenho essa certeza? Não, nós só temos essa certeza porque o nosso Deus é quem nos permite viver dias após dias dentro de um limite estipulado por Deus. Não deixe para fazer o que se você tem que fazer hoje, não deixe para fazer amanhã, porque de repente o amanhã não existirá para nenhum de nós. Sandro Lúcio Miranda é o meu primo, né? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. O Sandro, para quem não sabe, ele é primo meu. Meu primo querido, eu amo muito ele. Ixi, pensa num moreno que eu gosto demais dele. Eu vejo pessoas fazendo planos e eu fico daqui pensando, também já fui assim. Eu sempre conto com o hoje, com o agora, o que passou. Eu somo e digo: que dia que foi hoje, hein? Que dia especial. Deus me oportunizou mais um dia para que eu possa melhorar com as pessoas, na própria igreja, comigo mesmo. A primeira transformação, ela está no coração de cada um de nós. Não adianta você pensar que, ou querer que as pessoas mudem ao seu gosto, aos seus propósitos, sabendo que Deus, ele nos capacita todos os dias, melhorando até então a nossa maneira de ver as coisas. Não conte com amanhã, com nenhum sonho seu, desde que esses sonhos, eles têm que estar sendo aprovados por Deus constantemente. Porque se Deus estiver no controle, certamente tu viverás e terás dias e dias longos, tempo muito longo nessa terra, mas tudo está vinculado à sua e à minha obediência. Então, por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia do amanhã. Você sabe? Porque eu não sei, né? Eu não sei
E eu tenho certeza que muitas das pessoas também não sabem. Você imaginava estar aonde você está hoje? Olha para onde Deus te levou. Estou falando com alguém bem longe daqui. Você imaginava? Nós nunca imaginamos qual o propósito de Deus no longo da nossa vida. Tudo vem, muitas coisas até nos acontecem sem nós imaginarmos. Hoje que a gente para e olhamos para trás e começamos a entender quão grande foi e é na nossa vida os planos de Deus. Deus, ele ainda é um Deus que nos surpreende todos os dias. E ao longo da nossa vida, Ele vem nos trazendo coisas, né, que nós jamais imaginamos. Olha por onde você já passou. Quantas situações difíceis você já não passou no longo da tua vida. Passou ou não passou? Eu acho que o irmão Francisco Ximenes, meu amigo, um amigo que eu tenho, que amo muito, né? Ximenes, a irmã Rose, Vitória, a Ellen, Emily, eu faço a confusão, né? E tem também a Zóio, né? Que faz parte desta família. Ximenes, que Deus te abençoe. E vamos entender hoje o quão curto é a nossa vida para nós vivermos brigando, caçando conversa. Entendeu? Tem gente que perde esse tempo tão curto e tão precioso que Deus permitiu na nossa vida. Perdemos eles com coisas vãs, com coisas que não têm sentido. Curta, viva intensamente o tempo que Deus está nos dando. Devemos nós viver abundantemente, porque o amanhã, segundo Tiago, capítulo 4, nós não temos nenhuma certeza que iremos amanhã estar aqui falando de Deus, né? Amém, pastor? Que Deus também abençoe vocês. Irmão Francisco Ximenes. Eu até estranho quando eu vejo o nome Francisco, né? A gente não chama ele de Francisco, é só Ximenes. E é bonito ter esse nome, né? Então, capítulo de Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz: contudo, não vos tendes o poder de saber o que acontecerá no dia do amanhã. Tiago, capítulo 4, e versículo 14. E que a vossa vida sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Eu fico imaginando que há poucos dias eu tinha aí meus 14 anos. Hoje estou com 54. A vida passou. Mas o que eu me alegro é que no longo da vida vieram tantas provas, tantas decepções, que eu cheguei a um ponto de até mesmo desistir. Eu cheguei a um ponto de parar e dizer para mim mesmo: por que estou vivendo? Por que Deus me mantém vivo? Em algumas situações em que eu passei, eu jurava para mim mesmo que nada poderia me tirar daquele sufoco. Mas também, na minha vida não foi só desatino, descontrole, não foi só guerra. Há poucos anos para cá, Deus vem mudando a minha história e fazendo com que eu entenda já na velhice que tudo é possível para Deus. Que Deus, sim, Ele faz a diferença na nossa vida se nós assim dermos lugar. E quando, a partir do momento em que eu passei a dar lugar para Deus, eu fui vendo a minha vida dia após dia sendo mudada. Por que Deus fez isso? Porque isso era um plano dele. Por muitas vezes eu achei que não sairia de certas situações em todas as áreas. Até hoje eu tenho um dom assim de ter inimigo, mas não eu. Eles viram inimigo meu para lá, simplesmente por questão do que eu faço. A palavra de Deus
Me chamam de duro, mas eu não vejo que eu sou duro. Duro é eu não fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Isso sim é duro. Eu tenho um chamado, e meu chamado é diferente de alguns outros pastores. Não sou único. Nunca fui e nunca serei. Existem outros com esse mesmo chamado. O chamado meu é alertar a igreja da possibilidade de não entrar no reino. Esse é o meu chamado. Não adianta eu estar aqui falando que eu estou vendo isso, que eu estou vendo aquilo, um anjo te enchendo de promessas, se na realidade Deus não está nesse negócio. Vamos para a segunda leitura, que é Jó, capítulo 7 e 7, que diz: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. É o que eu estava falando aqui. Jó chegou nessa posição de achar que ele não iria sair daquele tempo tão tenebroso que ele estava vivendo. E quantos de nós já não vivemos isso? Dissermos para nós mesmos: olha, dessa eu não saio mais. Mas o que é gostoso nessa vida nossa curta é que em todos os momentos Deus está de olho em você. Em todos os momentos Deus está ali para te auxiliar, não porque Ele não é nosso ajudante, mas para te pegar com a mão forte, firme, a qual só Ele tem essa mão, e fazer notório aquilo que Ele tem projetado para a nossa vida. Lembre bem que por mais que a sua vida esteja difícil, Deus ainda é a tua única resposta. Deus ainda é a tua maior força. Deus ainda é soberano sobre a minha e a tua vida. É isso que você tem que entender e valorizar cada segundo que Deus permitiu e que vem permitindo que você e eu venhamos a viver isso. E viver intensamente, como eu estava falando. Viver todo minuto, segundo que Deus está te dando. Tenha gozo nessa vida. Porque não é só de sofrimento. Essa vida não é feita só de sofrimento. Essa vida é uma vida muito transitória, curta, mas ela também te proporciona viver dias e dias de amadurecimento, de crescimento espiritual. É isso que você e eu devemos aplicar, trazer para a nossa vida. Ah, pastor, mas eu não sei como que eu faço isso. Indo na fonte, aonde uma vez que você bebe da água da vida, jamais tu sentirás sede. O que esse versículo quer nos informar? Que uma vez que Cristo entra para dentro do quadro da nossa vida, você não precisa se preocupar com nenhuma situação. Porque em todos os caminhos que Deus permite que você vá, que chegue até aquela posição, serve para nós. Não como adubo, mas como crescimento. Cada situação que você viveu, cada situação que eu vivi, foi para o nosso crescimento. Deus é quem permitiu. Quem ainda está no controle da tua causa, das nossas deficiências, ainda é Deus. Lembre-se bem disso. É isso que é importante. Dê valor a cada minuto que Deus tem te permitido viver. A tua vida é tudo que você tem. Viva ela aqui para glorificar a Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando um monte de luta. Quem nunca passou luta aí? Todos nós passamos por luta. Todos nós. Não existe. Ninguém na face dessa terra que não tenha passado por lutas. Salmo 39, versículo 5 diz: eis que fizeste meus dias, né? Salmo 39, versículo, eu estou com problema para enxergar. 39, versículo 5, Salmo, né? Que diz: eis que fizeste meus dias da largura do palmo, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti.
todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve assopro. Sandro Lúcio, Salmo 90, e o versículo 9: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, né? Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, né? De tal maneira que alcancemos um coração sábio. É o que eu estou falando aqui, sabe? Deus nos permite viver, como eu tenho já 54 anos, para que a gente possa contar os dias e fazer desses dias, trazer, através desses dias vividos, a possibilidade de sermos homens e mulheres melhor. Mas ser melhor é ser bonzinho? Não, irmãos, não é isso. O melhor que a Bíblia está falando aqui não é nem na reconstrução de nada, mas na construção de uma nova natureza, de um novo ser humano, vivendo agora, vivendo inspirado por aquilo que vem de dentro para fora. É você crescer espiritualmente. E quem cresce espiritualmente, automaticamente ele contou os dias, né? Como Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que venhamos a ter um coração sábio. Essa leitura não estava aqui, foi o Sandro que nos trouxe. Obrigado, Sandro. Então, nós temos que entender isso. O valor da vida aqui na Terra parece ser insignificante e ao mesmo tempo não. Esse tempo a qual Deus está me dando, te dando, é para que você venha formar uma aliança com Deus, aliança essa forte, aonde o Senhor, no final de tudo isso, quando Ele nos recolher, nós possamos ser recebidos por Ele lá na glória. Por isso que Deus me dá esse tempo, te dá esse tempo. É um tempo curto diante da vida tão longa que Deus tem. Afinal, não posso nem falar de vida para quem é eterno. Deus é eterno. Com Ele a vida é em abundância. Você quer viver assim? Todos nós queremos, né? Então dê lugar a Deus. Porque Deus tem muito por fazer, além dessa vida tão curta que nós temos aqui. Valorize, ame a tua família. Ame as coisas que Deus te dá. Valorize o mínimo, a bicicleta que você tem. Tudo que vem para a tua vida vem de Deus. E nós temos a mania de não olharmos para trás, da onde Deus nos tirou e para onde Deus quer nos levar. João fala no livro de Apocalipse, João diz ali que no céu há coisas que nós não conhecemos, nem de longe imaginamos, de tão glorioso que é. Se nós amamos aqui coisas que nós vemos, que nós achamos bonito, imagina o que tem no céu preparado para a tua vida. E Deus todos os dias nos dá reforço, entendimento, sabedoria. Por isso que Salmo 90, versículo 12 diz: conta os dias, conta da onde Deus te tirou. Valorize o primeiro passo que Deus deu em direção às nossas vidas. Vamos agora para Salmo 78, versículo 39, que diz: recordando-se de quem era seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Esse versículo ele fala tudo, né? Você pode perder um dedo, que você vai embora. Perde uma perna, você vai embora. Perde a visão, você vai embora. Você continua vivendo. Mas a vida nossa é uma só. Então valorize ela. Deixe de andar se amaldiçoando. Tem crente que ele só anda se amaldiçoando. A vida inteira dele é reclamando. É ou não é assim? Cada um de nós tem um amigo assim.
que ele não é grato nem pela própria vida dele. Eu estava no Nordeste e tinha um rapaz que ele não tinha assim os braços e só uma perna. Ele não andava. E o rosto era todo destruído. Mas o que eu admirava naquele rapaz é que às vezes eu chegava daqui para lá, eu era motorista de ônibus, eu procurava encontrar ele. Aí eu achava ele. Sempre ele estava na frente da casa dele, porque ele não tinha condição nenhuma de se mover. Se ele queria ir para a direita ou para a esquerda, alguém tinha que fazer isso para ele. Mas todavia, quando eu chegava perto dele, havia naquele homem uma graça tão grande de Deus na vida dele. E ele sempre transmitia aquilo. Não é que ele fazia aquilo porque eu chegava. Não, ele era assim. A mãe dele falava que ele era assim. Ele já acordava cantando, alegre, feliz. E eu ali com as duas pernas, enxergando, com os dois braços, tendo aí a direção, né, no meu controle. Se eu quisesse ir para a rua tal, eu ia. Se quisesse ir para o centro, eu ia. E aquele homem que mal enxergava também. Mas ele era uma ferramenta, ou é, que eu acho que ele está vivo ainda, que Deus colocou para encontrar com algumas pessoas com espírito miserável, com espírito de ingratidão. Que quando todo ingrato que vê aquele homem, automaticamente começa a se autoanalisar e entra para dentro. Aquele homem era uma porta na minha vida para que eu entrasse para dentro de mim e reparasse algumas coisas. Às vezes Deus tira alguma coisa da gente para que nós venhamos a ser uma ferramenta completa na vida de outro. Às vezes a gente não entende. E eu não entendia porque aquele homem era tão feliz. Ele dizia, o importante é que Deus não me arrancou a vida. Você tem dado valor ao que você tem de mais precioso? Que é a tua vida, que é a nossa vida. Aquele homem me mostrava isso toda vez que eu via ele. Era alegre. E nele havia uma graça tão grande. Ele falava de Deus com um gosto tão grande, com um prazer tão grande. Enquanto nós, muitas vezes, miseravelmente falamos de Deus. Quando diz, olha, você tem que ir para a igreja adorar a Deus. Vai para a igreja, já vai brigando com a esposa até chegar lá. Tem ou não tem gente assim? Vão quebrando o pau. Chega na porta da igreja, aí entra o espírito de mansidão, né? Só na igreja. A paz do Senhor, pastor. A esposa com aquele sorrisão lindo. Ninguém imagina que essas pessoas saíram das suas casas quebrando o pau. Discutindo, brigando. Afinal, por que vivem juntos? Porque Deus colocou você com a tua esposa ou com o teu esposo. Para que essa vida agora seja duplamente abençoada. Mas há casal que nenhum nem outro não valoriza a vida conjugal. Não valoriza, não dá lugar. Nenhum nem o outro se amansa. São pessoas que não se deixam de jeito nenhum. Que não se deixa ser transformado. Que não valoriza a curta vida que qual Deus está te dando e me dando. Tem casamento de crente que é uma beleza, viu? Se Jesus vir hoje, vai os dois ficar. E vai ficar simplesmente por não valorizar o núcleo centro dessas duas vidas. Qual que é o centro? Quem que alimenta uma vida conjugal? Que é uma vida também, né? Passa a ser só uma. O centro que é Jesus. Porque quando a glória de Deus está abastecendo um casamento, esse casamento tem paz. Esse casamento
vai viver a curta vida que Deus permitiu que nós venhamos a ter, mas um casamento onde todos vão olhar e dizer, olha quem era ele, olha quem era ela. E hoje veja o que Deus fez a partir do momento em que eles passaram a contar os dias lá para trás e dizer, eu preciso de mudança, eu preciso de uma transformação. Irmãos, a Bíblia diz que, olha, onde estiver dois, um irá e o outro fica. E hoje eu entendo isso. Mas Deus também, Ele é tão misericordioso que Ele ainda está com a mesma proposta, não só para um, mas para os dois. Viva em paz. E a paz vai te levar a uma situação de santidade que quando o Senhor Jesus pairar sobre as nuvens, você certamente vai ver a tua cidade de cima para baixo. Mas se por acaso eu ou você vermos Jesus nas alturas, é porque eu e você ficamos em cima da nossa prepotência, do nosso egoísmo, até mesmo da nossa própria ignorância. Dê lugar a Deus e Ele tudo fará. A pessoa que dá lugar a Deus, ele tem uma vida abastecida. Todos os dias a tua vida é renovada a partir do momento que você dá lugar a Deus. Ah, mas eu sou muito nervoso. Você é o quê? Pastor, eu sou explosivo. Então você não era nem para estar dentro da igreja. Você era para estar numa pedreira, que é lá que explosivo é usado. Ou na guerra da Ucrânia, ali com a Rússia. É lá que míssil, explosivo só vai dar nisso. Seja limitado por Deus. E a tua vida vai passar a ter razão. Vai passar a ter gozo quando nós nos viramos a Deus e falamos para Ele, Senhor, eu não quero ser esse homem, eu não quero ser essa mulher mais. Me ajuda. E do alto virá o teu socorro. Basta dar lugar. Essa é a realidade. Tem muita gente que tem isso. Eu mesmo sou de família bastante sanguínea, né? Nós tudo. Meus primos, não todos eles, mas o meu pai eram pessoas extremamente explosivas. Minhas tias. Mas no longo da vida, Deus foi transformando as minhas 3 tias, por parte de pai. Transformando, e foi transformando, e foi mudando, não é tanto. Quando chegou naquela posição que Deus agradava, Ele recolheu todos. Recolheu. E aí a gente não entende. Como pode um homem que viveu no mundo do crime, fez o que fez, e hoje Deus oportunizou isso? É porque eu escolhi mudança na minha vida. Tem casamento que vai morrer os dois e não entende que se não se deixar ser quebrado por Deus, a tua pedra vai pesar na hora em que Deus tiver que recolher. Você vai ter que ir para cima. E nenhuma dessas pedras vai te acompanhar e nem me acompanhar. Quebre agora, esmiúce a pedra da ignorância, da prepotência. Viva uma vida de prazer. Ah, pastor, mas eu sou muito pobre. Pobre é o diabo. Você é rico. Você é feliz. Porque talvez você não tenha aí uma Hilux, uma SW4, você não tenha uma Ferrari, um Porsche, você não tem uma conta lá no banco, mas você tem algo que supera tudo isso. O teu desejo de servir a um Deus que tudo pode, que é assim que a palavra é. Viva um casamento diferente, irmãos. A nossa vida é muito curta. Tem irmã que é ignorante, tem irmão que é ignorante. Tem casamento aí que o marido tem que baixar as 2 orelhas. Senão a mulher é explosiva. Eu sou um estupim, pastor.
Lugar de bomba é na pedreira. Vai lá, acha um buraco, viu? Entra dentro e lá explode. Até a bomba tem a finalidade dela. E você não é uma bomba. Você é um ser humano. E existe uma alma que ela é alimentada pelo Espírito Santo de Deus. E essa alma é branda, é calma. Esse ser humano, ele é controlado. Ele ouve, tem dia que quer explodir, mas de repente o Espírito Santo chega e diz: eu sou o teu reforço na hora da angústia. Não tome nenhuma decisão precipitada, o caminho é para cá. E você obedientemente segue aquilo que o Espírito Santo de Deus está te orientando. Salmo 102, versículo 3 diz: pois os meus dias esvaíram-se como fumaça, e os ossos ardem como braseiro. Isso é Davi já na velhice, entendendo: meu pai, eu descobri que eu não sou nada. Na velhice o que vem é só enfado e canseira. Mas é na velhice que muitos de nós, que Deus dá tempo, né, para chegar lá, é que muitos de nós vamos reparar certos comportamentos que nós temos. Poxa, eu levei a minha vida na prepotência o tempo todo, na ignorância o tempo todo, na razão. E você e eu não temos razão. Nós não temos razão em nada. Você passa e eu passo a ter alguma razão quando nós buscamos, aleluia, a solução das nossas dificuldades em quem pode resolver. Não resolva as coisas, porque a vida hoje não está valendo nada. Eu lembro lá em São Paulo, um pastor deu uma fechadinha em uma outra pessoa no trânsito. Sabe o que aconteceu com ele? Foi bater boca. O Espírito Santo deveria estar ali. Não faça isso, não faça isso. O Espírito Santo, ele vive dentro de cada um de nós, dizendo, no subconsciente nosso, dizendo: não saia desse carro. Mas ele saiu. Era um pastor que ainda era bravo. Quantas vezes aqui acontece aqui em casa, coisas, quando estava construindo isso aqui, que eu falava para a pastora Carla: ó, Carla, vou largar isso aí de mão. Né? Larga, cara, melhor levar preso e larga. Não larga. Larga, porque o inimigo, ele anda querendo todos os dias arrancar-lhe a paz. Tenha paz. O Espírito Santo dizia: vai nascer uma confusão aí. E eu já me conheço. Eu não sou o homem de recuar para trás. Então, eu já me conheço. O ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus, que vive por aí pregando, mas não se conhece, está errado. Se conheça primeiro. Viva uma vida de conhecer você mesmo. E como que você conhece você mesmo? Contando, como lá no Salmo 90, versículo 12, né? Contando os seus dias de ignorância lá para trás. Obrigado, Sandro. Esse versículo caiu em cima aqui. Então, nós temos que valorizar a nossa vida. A missionária Cida Lima, é isso? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla. Amém. Que dá um abraço para o pastor Gilmar e nas suas crianças, né? Que Deus continue abençoando. João Bento da Silva, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor me pediu o número do meu telefone, eu passei, viu? Está lá no seu message. Então nós temos que entender isso e procurarmos vivermos em paz. E como que eu gero essa paz? Abrindo espaço para o dono da paz. Não vai na sua prepotência, na sua arrogância, na nossa... Não vai, que não vai dar certo. Os seus dias vai ser curto, vai viver uma vida extremamente estressada. Daqui a pouco o coração não aguenta e pum, para. Então nós temos que dar lugar a Deus, viver segundo a medida que Deus estipula para cada um de nós. Viu? Cada um de nós. Viva dias de paz, que a nossa vida é insignificante.
Vocês entenderam como é curto o espaço? Salmo 102, né? E versículo 3 diz: pois os meus dias esvaíram-se como fumaça, e os ossos ardem como braseiro. É na velhice que você vai entender. Né? Vamos entender aqui como que é na velhice. Você fala isso aqui. O Salomão é um grande exemplo. Ele me escreve o livro de Cantares. Ele era novo aí. Veja como o homem muda. No livro de Cantares, ele exalta uma mulher o tempo todo. Aqui, tanto que eu nunca vi ninguém pregando naquele livro. Está ali para você ver que na trajetória de Salomão, o quanto ele foi mudado. Aí, no segundo livro, a mulher que ele exortava, colocava ela lá para cima, ela passa agora a ir para o lugar dela. Ele diz lá em Provérbios: é melhor passar uma noite debaixo de uma goteira, né, de um telhado, do que se deitar com uma mulher rixosa. Isso no livro de Provérbios, ele já está amadurecendo. Mas no livro de Eclesiastes, ele já começa dizendo: vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é arrogância. Quase tudo é prepotência nossa. Quase tudo é ignorância. Eu não precisava desse tanto de mulher. Eu deveria ter me aprofundado mais nas coisas de Deus quando eu era jovem. Não que ele perdeu tempo fazendo isso, mas ali deixou para que nós venhamos a entender que na trajetória da nossa vida é necessário mudança. A visão de Salomão era outra, né? Salmo 144, versículo 4 diz: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. É isso que nós temos que entender. A nossa vida passa, mas as promessas de Deus jamais passará na tua vida. Amém? Provérbios 27, versículo 1 diz: não te felicites pelo dia do amanhã, né? Pois não sabes o que hoje vai gerar. Então eu não posso dizer amanhã eu vou, né? Não tenho que ficar feliz pelo dia do amanhã primeiro, que eu ainda não cheguei lá. É isso. Não faça planos sem a base de Deus estar no controle de tudo. Se Deus estiver no projeto dele, eu estiver anexado a este projeto, amanhã sim, amanhecerei como todos que estão aí. Amanheceremos para a glória de Deus. Durante uma noite, muitas coisas mudam durante uma noite. E nós temos que prestar atenção e valorizar todos os dias que Deus tem permitido na nossa vida. Lembre, um dia desse você era criança. Nós estamos mais próximos, nós já nascemos morrendo, né? O mais engraçado é isso. Que nós nascemos, crescemos e aí começamos o processo, né, de envelhecimento. E envelhecimento, automaticamente, a morte vai chegar. Chega para tudo. Mas para você e eu, se dermos lugar a Deus, a morte não passa de um mero requisito para um translado para a vida eterna. Oh, glória a Deus, né? Então não fica aí feliz com planos para amanhã não, viu? Entrega os seus caminhos ao Senhor, assim como todas as outras coisas. Coloque nas mãos de Deus. E Deus é quem vai fazer com que aconteça tudo isso que você está projetando, viu? Isaías 2, capítulo 2, e versículo 22 diz assim: sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Irmãos, que valor nós temos? Nenhum.
Nós temos um valor porque Deus habita. É Deus é quem te valoriza. É Deus é quem enriquece. É Deus é quem enobrece a nossa alma, a nossa vida. Então nós temos que ser gratos, porque olhando para o tempo, nós não temos valor nenhum. Nós não passamos de um mero momento, um tempo que vai passar. E passa muito rápido. A gente acha que não, mas a gente passa, a nossa vida passa tão rápido. Então viva melhor, viva em paz. Eu já fui um homem de guerra, de muitas guerras. E o que eu ganhei com isso? Ganhei nada com isso. Entenda isso. Viva em paz com Deus. Deixa Deus reinar na tua vida. E você vai ver que tudo vai estar no controle. Antes que você chegue naquele problema, Deus já chegou na frente dizendo: esse é o meu filho. E é eu que sou o escudo dele. Dá para você, entra. E aí ele dizia: sou Deus de guerra por aqueles que eu amo. Deus não perde guerra. O tempo pode mudar muita coisa no longo da nossa vida. O tempo fala mais e o tempo é muito mais justo do que uma reação minha. O tempo é que vai mostrar, através dos dias, como o Salmo 90, versículo 12, você vai contar esses dias lá para trás e realmente reconhecer, dizendo: Deus trabalhou em meu favor e por isso glorifico a Ele. Se preocupa com seus filhos, não. Você tem ido ao vale, você tem ido buscar, dizer: meu pai, eu preciso da sua força, eu preciso. Tem feito isso? Está se preocupando com o quê? Salmo 90, versículo 12. Conta os seus dias de agora em diante. E tu verás a tua casa servindo a Deus, antes mesmo de fechar os seus olhos. Porque isso é promessa de Deus. Pastor, mas para aquele lá não tem jeito. Oh, irmãos, a vida é um tempo que Deus deu para ele também, para ela também. E é no longo da vida que Deus usa todo o poder e graça que Ele tem para transformar outras vidas. Nesse espaço tão curto, Deus vai te proporcionar vitórias que você nem imagina que Ele já tem preparado para a tua vida. Mas não desista da vida daqueles ou daquelas que você tem pedido oração por eles. Não perca tempo com conversinhas de B e de A, mas vá à fonte verdadeira, porque a Bíblia diz que aonde Jesus entra, vai haver transformação. Valorize essa vida que Deus tem te dado. E essa é a palavra de hoje. Vamos glorificar a Deus. Valorize. Nós somos apenas um sopro, um piscar de olho. E é nesse assopro que Deus faz a diferença na nossa vida, se nós darmos lugar para isso. Viu? Valorize. Não valorize seu carro, sua casa. Isso aqui tudo vai ficar. Mas valorize o que vem do reino. E tu terás uma vida longa nessa terra. E todos os seus sonhos, como Jó, capítulo 42 e versículo 2, se não estou eu equivocado, que diz lá: bem sei eu que tudo podes. É Jó dizendo para Deus: eu sei que o Senhor pode. E é assim que você tem que determinar nessa vida tão curta que Deus pode sim alcançar os seus filhos, alcançar a esposa, alcançar o marido, alcançar
aquele teu sonho que você tem lá naquela igreja. Quando é que isso aqui, papai, vai estar cheio de gente? Ele diz, minha filha, meu filho, você ainda não viu que eu estou aqui? Eu estando está cheio. Oh, glória a Deus. A presença de Deus é que não pode afastar da nossa vida. Mas todos os seus sonhos, todos os seus projetos, Deus está se alinhando a isso. Conforme você se alinha também a Ele. Deus, enquanto você dorme, né, Emerson? Emerson e a Alessandra, que está aqui conosco, né? Chegou bem no finalzinho, Emerson. Eu já estou terminando, não estou fazendo mais vídeo muito comprido, não. Então, irmãos, essa é a conversa de hoje. Que Deus vos abençoe em todos os requisitos. Não importa, não fica aí jujuru, triste com nada, não. Que você tem motivo para se alegrar muito. Tudo pode ter se deslocado, se distanciado. Mas uma coisa você tem que é muito preciosa, que é a porta para que Deus entre. Aonde está isso, pastor? A vida, tu ainda está vivo. Então, há sim grande possibilidade de mudança, de você chegar aonde muitos talvez nem acreditem nisso. Mas Deus é quem é o dono de tudo. Dê lugar a Ele essa vida tão insignificante. Vai passar a ser uma vida de gozo, uma vida de mudança e uma vida onde todos verão que verdadeiramente Deus é contigo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse trabalho de hoje. Bendito Deus, nosso Pai. Nós sabemos o quão grande o Senhor é na nossa vida. Em todos os requisitos da nossa vida, o Senhor tem sido Deus. E nós, sido servos. E servimos o Senhor com lealdade. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas, porque todos nós temos falhas. Que o Senhor continue nos abençoando e acrescentando o entendimento que esse pequeno espaço que o Senhor nos dá é simplesmente um passo para nós passarmos pela porta da salvação. Que o Senhor ensina-nos a valorizarmos aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu, que é a vida. Deus, nesta noite, apresenta a vida da irmã Francisca Souza, aonde ela estiver, Pai. Que o Senhor continue a abençoando e acrescentando todos os dias a possibilidade não, mas a certeza de que o Senhor é o Deus de mudança. Dê a ela resistência espiritual e que o Senhor seja o escudo a qual ela precisa constantemente. Dê a ela uma noite de paz, de gozo e de alegria, porque eu sei que o Senhor é Deus e que tudo está no seu controle. Pai, também nesta noite eu apresento a vida do pastor Gilmar, de missionária Cinda Lima, os seus filhos, como sempre faço aqui. Ali a igreja a qual eles administram, Pai. Também aquela oficina da onde eles tiram ali o pão de cada dia. Que nunca venha faltar o pão e nem saúde, mas o mais importante, Pai, que o Senhor continue alimentando e sendo a direção deste casal para a honra e glória do Teu nome. Que muitos possam ver, muitos que estão por aí, até mesmo negativando a vida deste casal, terão que reconhecer que Deus é Deus e que Ele está no controle da vida deste casal, daquela igreja a qual eles administram. Encha-os de gozo e que eles possam viver cada segundo glorificando o Teu nome. Não importa de onde vem a seta, não importa, meu Deus, quem é que está falando, não importa quem é que está perseguindo. O importante é que nesta cidade há um casal que o Senhor determinou e só vai sair daí no Teu tempo, porque o Senhor é o escudo broquel da vida do pastor Gilmar e de missionária Cidali. Eu sei e sinto que algo está incomodando, mas o Senhor é Deus e não há um escudo maior e mais resistente. E ai de quem atravessar o Teu escudo.
O Senhor é Deus, brasa viva, e a sua eficácia dura para sempre. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Josefa, o seu esposo, todos os seus filhos, a qual uma parte eu já conheço. Que o Senhor continue abençoando e enriquecendo eles da tua sabedoria, dando a eles força e capacitando todos eles ao longo dos dias para entender que o Senhor é que está por cima de tudo, é o Senhor que está no controle. Pai, também nesta noite, abençoe a vida da Kelly Passamai, do Júnior Passamai, do Neto, dos 3 filhos do Júnior. Aleluia! Ah, Senhor, que o Senhor continue abençoando este casal, a família, o pai, os pais deles, ali todos os irmãos, tanto da Kelly como do Júnior, que o Senhor seja por eles Deus e que eles sejam seus servos e viva, Pai, na obediência da tua vontade. Pai, também nesta noite, visite a vida do irmão João Bento, a família dele, todos que fazem parte desta família. Que o Senhor esteja por Deus e eles por servo, porque eu sei, meu Deus, que tudo tem uma hora para acabar. E esse tempo está chegando. E que o Senhor dê o gozo, o prazer do irmão João Bento olhar para trás e dizer: verdadeiramente, Deus opera aonde há o silêncio do homem. Deus é quem brada, glória seja dada o teu nome. Da mesma maneira, meu Pai, abençoe a vida do Emerson e da Alessandra que está aí assistindo. Que o Senhor abençoe eles ricamente conforme a tua vontade. Pai, também nesta noite abençoe cada um que está dando lugar à tua preciosa vontade. Não a mim, que eu não sou nada. Eu não passo de um sopro e que também tenho necessidade de beber todos os dias do cálice que é derramado do céu para a nossa vida. Visite o coração de cada um. Visite os enfermos, Pai, que está aí hoje, mas está enfermo. Ou tem alguém ligado a eles que estão enfermos. Que o Senhor seja por médico, e esse é o único médico verdadeiro, que não erra na receita de jeito nenhum. Que o Senhor é Deus único e que nós dependemos 100% da tua mão poderosa sobre a nossa vida. Deus abençoe os meus primos, abençoe a minha única tia que eu tenho ali na cidade do Colorado. Que o Senhor continue abençoando todos os meus primos que estão ali no Portugal, no Paraná, aqui em Cuiabá, aqueles que moram ali no Pará e os que moram ali em Rondônia. Que o Senhor seja por eles Deus. Deus também apresenta a minha mamãe, aonde ela estiver. Que o Senhor a conduza com mão forte. Ela sim tem motivo para olhar para trás e ver que o Senhor vem construindo e construiu no longo da vida dela. Não era ela para ter nenhum desses filhos, praticamente. Não éramos uma parte de nós. Não éramos para estarmos vivos. Mas ela desceu até o vale. E o Senhor foi e sempre será escudo broquel nas nossas vidas, através do preço que ela pagou. Deus também nesta noite abençoe a vida da Samira, da Anne, ali do esposo da Anne. Ah, Senhor, aqui a minha casa, a Carla, eu e este trabalho, e todos que estão ouvindo a sua preciosa vontade aqui neste lugar. Deus, seja por Deus sempre na nossa vida, nunca nos desampare. Nós somos dependentes e reconhecemos isso. Que nós venhamos a todos os dias valorizar a graça do viver e entendermos que tudo está no seu controle. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus também abençoe a vida do Ximenes. Eu esqueci, é muita gente, né? Ele estava aí conosco, mas ele saiu. Mas eu quero agradecer a todos. Ore por nós e nós estaremos orando todos os dias. Irmãos, ninguém aqui é perfeito. É por isso que todos os dias Deus oportuniza isso. Valorize a vida e aprenda a regrar ela. Ela ainda tem muito por crescer e dar fruto. Amém? E aquele que você está lá, aquela que você diz, parece que não tem jeito, comece a regrar eles. Através do choro, da oração, comece a regrar eles. Lá na água da vida, vai lá. Deus tem
uma taça reservada de resposta para a tua vida no meio da tua casa. E ai de quem está te perseguindo, viu? Estou falando com alguém aqui hoje. Ai de quem Deus vai fazer reconhecer que Ele é Deus na tua vida. E Deus sabe o tamanho da tua fidelidade. Não se preocupa não, viu? Calma que Deus está trabalhando, amém? Até amanhã, se Deus quiser. E a paz do Senhor a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos tenham uma noite, ou um dia, ou um amanhã abençoado por Deus.